Oi, gente! Estamos ao vivo aqui na Celebrando o Amor, mais uma vez, falando aqui na série Tô Noiva e Agora, várias dicas para vocês que estão aí preparando seus casamentos, né? Nessa quarentena, aproveitando esse tempo para organizar melhor, para conhecer novos fornecedores, para aproveitar tudo que vocês podem para fazer um casamento dos sonhos, um casamento grande, pequeno, não importa, mas que seja especial para vocês, não é isso? Então hoje eu trouxe uma convidada muito querida, que é a Bia, da Dona Meli. Eles fazem papelaria de casamento, convites, e a gente vai bater esse papo gostoso. Ela já me pediu aqui a solicitação. Eu vou... Fala. Prontinho. Para quem perdeu aqui as lives anteriores, é só acessar o nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Oi, Bia! Olá! Ah, que gostoso! Tudo bom? Saudade de você! Também. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, em casa, se cuidando, muito álcool gel. Com certeza! E Vocês vocês, estão e o em bebê Teresópolis, é isso? lindo? Estamos bem por aqui também, Ai, que bom. graças a Deus. Só naquele trabalhão, né, que é ter um bebê dentro de casa. Imagino. Que é assim, né? Atividade constante. Agora ele dormiu. Aí eu até atrasei um pouquinho, que eu fui colocar ele no berço. Falei, Du, fica aí. Fica aí com a câmera, que É eu isso vou aí. entrar ao vivo. E aí a gente fica assim, se revezando. E você e o Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Fazendo muita reunião virtual, a gente tem que se adaptar, Sim. né? Tem que fazer só virtual agora, mas tá tudo bem. Estamos até conseguindo mostrar material e tal, tá tudo bem tranquilo também. Que Então, bom, tá funcionando. que bom. Eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, da nossa história, né, Bia? Porque a gente se conheceu, assim, de outros De carnavais, outros vamos dizer. carnavais. A gente trabalhava no audiovisual, né? A gente fez um projeto juntas chamado Série Mercados. Mercados, o nome. É uma série que mostrava os 13 mercados do Brasil. A gente viajou 3 capitais, falando sobre gastronomia, sobre cultura regional. E foi um trabalho intenso, né? A gente fez aí uma pré-produção, depois viajamos o Brasil inteiro. Baita produção, foi maravilhoso. Ai, Baita que saudade. produção. Eu tenho até aqui algumas fotos, olha aí. Ah, que Olha, eu legal. tava, eu tava de chapéu, a gente tava voltando de Mato Grosso, É, acho que era. Ai, que saudade, foi onde gente. eu comprei o chapéu, ó. Olha a turma aí. É, Mari, Aruan. legal. Esse Pois aqui é, foi. muita gente pergunta se eu sempre trabalhei com design. Não, eu era produtora antes. Eu sempre gostei de casamento, mas eu comecei como produtora, me formei em comunicação, né, em produção cultural. E aí depois é que eu me encontrei no design no meio de casamentos. Pois é, nessa fase você já pensava em fazer outra coisa? Como é que foi? Porque quando a gente se conheceu, eu lembro que a gente se identificou muito porque você falava que gostava muito da França, que você já tinha Sim. morado na França, não é isso? Isso, eu Dava fiz intercâmbio. francês. E já tinha um quê de Dona Amélie, né? Tinha. E você amava o filme Amélie Poulain. Exatamente. Sou Nessa apaixonada por. época, já tinha essa ideia de trabalhar com casamentos? Então, nessa época eu acho que ainda estava. A gente ainda não tinha muita noção se realmente ia começar a trabalhar com isso. Assim, eu sempre amei o mercado de casamento, sempre adorei casamento, desde pequenininha. Minha mãe está aqui Uhum. assistindo, eu vesti o vestido de noiva dela quando eu era pequena. Sempre Ah, mesmo. Então, e sempre gostei muito de papelaria. E o Marcos sempre foi muito ligado ao design também, sempre gostou muito de design. Então, nessa época que a gente se conheceu, eu acho que a gente ainda não estava pensando em abrir uma empresa e tal. A gente ainda eu não estava. me lembro de ter esse papo. Eu Não, só me lembro de você falando que o seu sonho era casar. isso, Que você exatamente. sempre sonhou com vestido de noiva, com a festa, né? Porque eu Exatamente. acho que eu também estava falando sobre o meu casamento, que a gente estava Aham. começando a olhar, acho que foi 2014, Isso, se não isso. me engano. Então, estava bem no comecinho. A Dona Melia ainda não existia propriamente dita. A gente ainda estava estudando Uhum.
vendo o mercado, entendendo com o que a gente realmente queria trabalhar. Era uma coisa muito no iniciozinho mesmo, a gente ainda estava entendendo, porque inicialmente a Dona Meli não era para ser uma coisa de identidade visual e convite. A gente tinha pensado inicialmente em alguma coisa de site, uma coisa remota. Era muito assim, a gente estava entendendo o mercado de casamentos mesmo. E aí a gente sentiu uma falta disso, né? De uma coisa exclusiva. E como a gente é muito ligado a design, papelaria e casamento, a gente viu ali uma oportunidade, porque é uma coisa realmente muito sob medida o que a gente faz hoje, né? Sim, um trabalho hiper personalizado. Isso, muito personalizado. Então, a gente sentiu realmente, a gente começou a ir em umas feiras e tal, e a gente sentiu muita falta disso, de ter uma coisa realmente sob medida para os noivos, pensado exclusivamente para eles e tal. E aí, aos pouquinhos, a gente começou, foi conhecendo o pessoal do mercado e tal. Mas nessa época, Mercados foi meu último trabalho como produtora. Depois de Mercados, fiquei só com a Dona Meli. Pois é, muita gente te chama de Amélie? Muita gente acha que eu sou a Amélie. Muita gente. Oi, eu queria falar com a Amélie? Sim, não, sim. Olha, na verdade eu sabia. Queria muito ser a Amélie, mas... tipo isso. Muita gente liga e fala, oi, eu quero falar com a Amélie. Eu falo, então, eu sou a Bia, da Dona Amélie. Dona Amélie é só o nome. Aí eu explico, né, que é porque, assim, a gente adora esse filme. Eu sou apaixonada pela cultura francesa e por filmes franceses. Maravilhoso. Então teve tudo a ver, até porque no filme também ela fica tentando resolver a vida amorosa dela e de todo mundo. Tem uma coisa super romântica. A gente deu uma brasileirada e colocou Dona Amélie. Muito fofo. E aí a gente ficou sem se ver, né? O projeto acabou, a gente ficou sem se ver. E do nada você surgiu com a empresa. E aí eu conversando com os amigos em comum, né? A Mariana, a diretora, me falou do projeto, me falou assim, fala com a Bia, que ela tá trabalhando com casamentos. Eu falei, nossa, é mesmo. Aí pesquisei, encontrei vocês. E quando fui fazer o meu casamento, quando a gente começou a pesquisar a respeito, falei, não, identidade visual tem que ser a Dona Amélie. Tem que ser a Bia. E a gente foi ter aquela primeira conversa lá em Botafogo. Sim. Naquela época, lembra? Verdade, eu atendia no outro espaço, lembrei agora, é verdade. E foi nesse dia também que eu te contei a respeito da Celebrando Amor. Foi. Eu falei, olha, eu tô com uma ideia e tal, acho que vou lançar a minha empresa. Te mostrei a logo, né? Sim, sim. O que você acha? Aí você falou, ai, tá lindo e tal. Eu lembro, eu falei, eu não mudaria nada, achei lindo, adorei as cores, adorei o estilo. Você foi uma das incentivadoras, grandes incentivadoras da minha empresa no iniciozinho. Ai, mas tem tudo a ver, cara. Você tem tudo a ver. Você também gosta do universo de casamento. Você fala, assim, incrivelmente bem. Não preciso nem falar isso, né? E eu achei maravilhosa a sua ideia. Assim, eu também achava, na época, eu acho que eu até te falei isso. Eu achei que também estava faltando essa pegada de uma coisa mais, assim, sob medida para o casal, que eu achei que você podia dar. Então, eu realmente, foi sincera a opinião, assim. Eu incentivei muito mesmo. E eu acho que... Para todo mundo. Obrigada. Eu também te indico. Eu acho que, mas indico por quê? Porque eu realmente confio, tá? Não é porque é minha amiga, que a gente se conhece, não é porque eu realmente confio. E eu acho que nesse início a gente passou por um processo muito parecido, né? Que foi tentar entender a nossa essência, né? Mesmo trabalhando com outras coisas, buscar esse caminho do que fazia sentido pra gente e arriscar. Sim, né? Com E você arriscou com o Marcos, deu super certo, né? Conta rapidinho assim como é que foi esse iniciozinho. Que hoje vocês são assim, mega. Não, calma. Cara, a gente olha pra trás, a gente, assim, é inacreditável ver de onde a gente começou, sabe? Porque, assim, eu não conhecia ninguém do mercado de casamento quando a gente começou. Eu fui na cara dura. Muita gente pergunta, como que vocês começaram? Algumas pessoas falam, você já tinha, sua família já trabalhava no mercado, você já conhecia alguém? E não, a gente não conhecia ninguém. Uhum. Foi assim, na cara dura mesmo, indo em feira, conhecendo pessoa, ligando e falando, olha, eu sou a Bia, quero te conhecer, metendo a cara mesmo. E é muito legal ver a nossa evolução, assim. Muito, dá um carinho muito grande, assim, no coração, ver como a gente consegue aprender todo dia, como a gente cresceu também com todo mundo, que a gente começou a trabalhar e tudo mais. Eu acho que esse resultado positivo é resultado de um trabalho muito bem feito. Porque, assim, né? Eu imagino que você fala convite.
quantas empresas de convite não existem no mercado, né? Sim, Então, assim, você ser um diferencial, você fazer diferente, você ser um destaque dentro do seu segmento ali, é porque é resultado de um trabalho bem feito, sim, sim. Ah, eu fico né? muito feliz com você falando isso. É muito importante pra gente, porque assim, você, além de ser minha amiga, eu te conhecer de outros carnavais, você também foi nossa noiva. Então, Sim, que é muito legal da gente, assim, olha, gostei muito da apresentação, o material achei de excelente qualidade. Isso é muito importante pra gente conseguir entender o que a gente precisa melhorar, o que não tá legal, o que tá legal. Enfim, foi uhum, realmente que fez a gente chegar até onde a gente está hoje. E eu acho que é só aprendizado também mais pra é. frente. Hoje tem muita Então, coisa que eu não fazia, por exemplo, tem materiais que eu não trabalhava e tudo mais, que hoje eu consigo uhum, trabalhar com qualidade. Então, eu acho que é um constante aprendizado. aprendizado, né? Então, a Sim, gente vai começar a falar sobre esse processo, né? Como criar um sim. convite de casamento. Quando a gente chegou, atenção, noivinhas, prestem atenção, mandem corações aí pra gente saber que Sim. vocês estão curtindo. Já tem noiva, É, eu tô vendo, mandar um beijo pra tem, Maíra. Olha, tem um monte de eu, gente aí eu vou entrando. falando aqui, eu não consigo ver todos os comentários, mas eu tô Também vendo não. que tem muita gente legal. Beijo pros amigos que estão aí. Olha quanto Mandem coração. corações pra gente. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta pra Bia, coloca na caixa aqui de perguntas, tá? Nessa caixa com ponto de interrogação, porque daí a gente não perde no meio dos comentários. Isso, isso. Bia, quando eu cheguei, eu noiva, tô falando como noiva. Quando eu cheguei lá no seu escritório, você falou assim: ah, mas o que que você pensa de convite? Eu falei: ai, meu Deus. Porque assim, o universo do casamento já é um mundo, é um universo, né? É um Sim, mundo, você entra num mundo completamente, você desce num planeta diferente. sim. Quando você fala de convite, é mais ainda, né? Porque o É, convite é uma coisa que você tem que pensar com antecedência, sim, porque você tem que fazer sua lista e enviar. Então, tudo isso, você criar, produzir, enviar para as pessoas, isso tem que estar pronto muito antes. sim, E até antes até de você saber o que que você quer para sua festa, às sim. vezes, né? Às Você não vezes. sabe nem ainda onde, não, onde vai ser, às vezes até nem sabe. Mas eu já tive noivos que não tinham ainda o local definido, ainda estavam definindo entre dois ou três e contrataram Aham, isso, porque não é uma coisa que influencia, assim. É legal a gente saber? É. Mas não é uma coisa aham. excepcional saber, Não é sabe? essencial, né? Não, não é. Dá para produzir assim. Mas isso também fala um pouco sobre o estilo dos Sim, noivos, que é disso que eu ia falar. Porque eu acho que quando eu cheguei lá, eu não sabia muito bem o que eu queria. Então a gente foi jogando para você assim um pouco da nossa personalidade, né? O que que a gente imaginava, até porque depois a gente trocou, a gente não tinha o lugar, a gente não tinha quase nada sim. ainda. Eu acho que vocês A gente, trocaram, é. a gente foi mudando. E eu me senti um pouco perdida, mas assim, a gente falando um pouco sobre os nossos gostos te ajudou a tentar criar ali um primeiro esboço. É Sim. assim que acontece? É assim que acontece mesmo. Assim, durante a reunião, a gente não cria nada, mas enquanto os noivos vão falando, a cabeça já tá a mil. A gente já pensa em vários, já pensa tipo no tipo de papel, no tipo de impressão, tudo que encaixa melhor para aquele projeto. Então, vocês falaram muita questão de viagem, vocês falaram que queriam ter um toque, eu lembro, de geométrico, falaram de Uhum, cores. Então, com isso, na nossa cabeça, a gente já começou a imaginar. Porque, assim, se você vira para mim e fala, Bia, eu não tenho local ainda do casamento, mas eu quero um casamento super clássico, vai ser na igreja e tudo mais. Bom, a gente já não vai imaginar um convite menor, despojado, com floral e tudo mais. Então, quando a gente está na reunião, que nem a gente fez com você, a gente já vai uhum. imaginando algumas coisas. E o seu monograma, eu lembro, foi uma coisa que me marcou muito. Eu tô até, olha, com ele aqui. Aqui. Ai, Marcou muito, porque eu não foi. tenho como mostrar agora, porque tá na capa de. Eu tirei a capa do meu celular para fazer a live. Aham. E ele tá como capa Ai, que de. lindo! Como fala? De bloqueio, Sim. sabe? Até Ai, hoje. que lindo. Então, assim, olha, por exemplo, aqui, eles falaram muito de viagem. A gente criou isso daqui com base nas viagens, né? O coraçãozinho tem aquele seu Instagram, né? É Olha ela, lá, ó. Olha muito lá. lindo. A gente usou Então, os geométricos, usamos a questão da carta, né? Do selo postal, que tem tudo a ver com quem gosta de viajar e tudo mais. isso no envelope, vocês estão vendo aqui em E, cima, ó. Tem um selo que é a foto do nosso pedido de noivado. é, Quando o Du me pediu em casamento, eu tô com a mão assim, aí tá a aliança aqui, ó. é.
Ai, eu E a adorei gente essa fez foto. essa foto em Machu Picchu. E aí a Bia usou como criou um selo, né? Como se fosse uma carta postal. E tem um carimbo. Também tem o nosso nome, é tudo personalizado. Nosso nome, a data do casamento. Ah, quero casar de novo! Dá uma saudade, né? Eu também fico com uma saudade do meu casamento. Ai, que delícia. Aí o monograma tá aqui em cima, se vocês conseguirem ver, ó. É um coração assim e tem um aviãozinho, Com as iniciais. Isso é com uma as coisa muito iniciais. legal, porque na reunião a gente já vai entendendo. Tem noivos até que não gostam de monograma, preferem ter só um símbolo, sei lá, Uhum, um raminho específico. Eles querem colocar esse raminho como símbolo do casamento deles. Mas até isso, a gente já vai entendendo a essência dos noivos na reunião e já vai pensando em várias coisas, o que uhum. ficaria legal. E aí é E muito eu me... legal que depois que a gente manda uma primeira versão, muitas das vezes os noivos já falam, nossa, mas era exatamente isso. Como que você Era sabia isso. acertar isso? Enfim, É, mudar essa forma. São acertos finos. Isso é muito legal porque é na reunião mesmo que a gente entende o estilo de vocês e vai começando a desenhar aqui o aham. projeto. E eu me lembro que, assim, nessa primeira conversa, você foi mostrando alguns convites como exemplos, né? Então, pode ser assim, pode ser assado. E Sim. aí, e eu fui olhando aquilo e fui ficando um pouco tensa. Por quê? Porque eu via muita flor. Eu acho que na época tava Sim, uma onda de floral, né? sim, Então era assim, era muita flor, muita flor. Eu olhava para o Du e pensava assim: esse é o nosso caso, né? O Du sim. foi um cara que participou de tudo no casamento. Ele fez questão Maravilhoso. de dar pitaco em tudo. Então, assim, quando eu comecei a ver muita flor, eu olhei para ele assim e eu vi a cara dele meio tensa. Sim, Por quê? Porque a gente queria que tudo tivesse a cara dos dois com e certeza. não só da Gente. noiva, né? Que muitas vezes a noiva vai lá, resolve tudo, o marido fala, o noivo fala assim, não, resolve tudo você, né? E A gente nesse gosta de caso, participativo. A gente gosta de novo que nem o Du, participativo. então, nesse caso ele quis dar pitaco e tal. E aí quando a gente conversou, a gente falou, não, a gente não quer flor, vamos usar geométrico, né? E aí você deu a ideia das folhagens e tudo, e Sim. o Du falou, não, eu não quero nada de flor, eu não quero nada. E aí eu convenci ele a colocar essa florzinha que tá Um aqui, ó. Lembra? A Bia colocou a folhagem para trazer um pouco da natureza, porque a gente queria isso também. E Sim. aí eu convenci ele de pôr uma florzinha aqui. E aí a Bia colocou, ele falou, não, tá bom, tá legal, tá legal. Ficou elegante, né? Porque assim, isso que você acabou de falar acontece muito. Às vezes a gente faz reunião e os noivos, assim, além deles ficarem perdidos com relação a ser muita coisa, ser muita informação, a gente sabe, a gente sempre fala isso na reunião, olha, é um mundo à parte, a papelaria, o casamento é um mundo à parte, a papelaria é um mundo à parte, porque não é só papel, não é só papelaria. São os presentes, são os chinelos, é tudo que puder ir a sua identidade visual. Então, realmente, Aham, muita coisa que tem. Então a gente realmente dá uma filtrada quando a gente entende o estilo, no que vai mostrar. Não vou mostrar, por exemplo, um convite mega clássico para quem não tem o casamento mega clássico, para a gente conseguir também não deixar vocês muito perdidos com relação a isso. E essa questão do floral é muito interessante porque a gente já fez algumas reuniões assim, que uhum. alguns noivos falavam, não, muita flor, eu não quero, não tem problema, é porque realmente teve um boom de floral. Teve uma... É. Foi E eu só acho que para o floral. homem, né, ele se sente meio, não se sente representado, porque fica muito Sim, mulherzinha. sim, 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 sim. Isso acontece, isso acontece. E aí a gente já teve também casos de, por exemplo, noivos que o noivo queria que tivesse, até achava legal ter um floral, mas a gente Uhum. puxava para cores mais sóbrias, para não ficar uma coisa muito rosinha, muito 15 anos, sabe? Aham, Uma coisa mais elegante aham. e tal. E aí a gente consegue sempre chegar nesse resultado. E isso do Ficou floral é muito lindo. engraçado, porque muitas pessoas acham que a gente trabalha só com convite floral. E não, a gente faz Aham. qualquer tipo de convite. Qualquer Eu vou tipo de mostrar atividade. aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela falou de papelaria, né? Que essa identidade visual, que é o que vai falar, né, na festa no meio, né, da festa Sim, toda, ela tem uma unidade, né? Então ali, ó, aqui, ó, tem um convite que vocês estão vendo aí. Tem uma caixinha. Eu não sei se vai, é que eu tô em cima dela, né? Mas foi o convite para os dos padrinhos. padrinhos, São esses cards aqui no cantinho.
Isso é muito Ó, legal de falar também, o convite de padrinho, porque às vezes as pessoas perguntam: ah, eu tenho que entregar o convite e o convite de padrinho ou basta só o convite principal? É, são coisas diferentes, né? O convite você está convidando as pessoas e os padrinhos para a cerimônia, para o casamento. E o convite de padrinho, que é como esse daí que você fez, você está chamando ele para aquele momento especial. Você está chamando para ele ser uhum, padrinho, você está indicando, se você quiser indicar a cor da gravata, a roupa e tudo mais. E muitas vezes você dá com um presentinho junto. Então, isso tudo também é muito importante de estar junto na mesma é, identidade visual, né? Para tudo estar conversando. eu dei um anelzinho para as minhas madrinhas. É. Ó, aqui um pouquinho mais de perto, não sei se dá para vocês verem aí, detalhe. E aí, olha só, olha Hum, lá o monograma. Foi para a caneca de chopp que a gente serviu no casamento. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente costuma, geralmente, quando a gente faz a identidade visual, os noivos pedem, né, o monograma ou a estampa floral justamente para esses itens. Vai para caneca, vai para pista de dança. Então, tudo no dia tá com aquela identidade de vocês. É importante de estar conversando tanto com a identidade do convite que vocês entregaram, quanto com a decoração em si, né? E assim, a sua identidade tinha tudo a ver com a sua decoração. Ficou incrível. Tinha, inclusive essa florzinha do convite, ó, que foi também para o caderninho de De votos, votos. tá vendo? Essa flor, ela estava na decoração da cerimônia. E eu lembro que eu mandei uma foto para você, né, da Sim, flor eu que lembro. ficou, era um gazebo e ele tinha umas flores Caí. assim penduradas, Sim, caidinhas assim. E eu mandei a foto para ela e eu falei assim, eu quero essa flor no convite. Eu lembro. queria uma flor, aí eu falei, consegue fazer essa flor? E ela fez. Então o trabalho da Dona Meli é extremamente personalizado, assim. A gente Sim, é ficou justamente. muito satisfeito e todos os nossos convidados comentaram que o Ai, que lindo. convite foi maneiríssimo, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, mas um casamento temático, aí você vai fazer um convite temático, vai ficar meio brega, Sim, muita gente pensa isso quando a gente né? fala. Sim. E a gente levou algumas referências de convites e postais de viagem, mas não era exatamente o que a gente queria, porque era muito caracterizado, né? E vocês conseguiram Sim. traduzir isso de uma forma que ficasse delicado e com cara Uhum. de casamento, né? Que tivesse essa elegância, né? Sim, muitas vezes a gente já fez alguns convites temáticos, né? Assim, temáticos como o seu. E quando a gente fala, às vezes os noivos ficam, nossa, mas temático vai ficar muito escrachado, muito 15 anos e tal. E não, a Aham. gente consegue manter um convite super elegante, uma identidade super elegante, com toques que tem a ver com a identidade de vocês e com esses temas, como o seu Qual pedido de viagem. foi, qual foi o pedido mais esquisito que você já recebeu? Ou Olha, difícil, diferente? sim, então, foi da Lívia, da Yellow Umbrella. Ela hoje em dia ela trabalha com assessoria, mas na época Sim. ela não era assessora e eles queriam, na verdade, quando eles chegaram na reunião, eles ainda estavam meio presos assim, não estavam totalmente soltos do que eles queriam, né? Mas eles gostam muito de game, de cultura pop, geek, de São Pokémon, nerds. nerds, totalmente. Nerds. É, e aí, quando eu falei na reunião para eles, olha, é totalmente sob medida, é exclusivo. A gente vai fazer de uma forma que fique bonito e elegante e que mostre que é um casamento, mas com a identidade de vocês. Aí, não sei como que no meio da reunião surgiu, a gente pode fazer o convite individual no formato de uma pokebola? Aí eu falei, sim, foi o Que mais bizarro. legal! O convite deles, o individual, foi redondinho, assim, preto. Eu não tô com nenhuma foto aqui, mas foi O redondinho preto. individual que você diz é aquele que vai anexado ao convite? Isso, o pequenininho, O exatamente. pequenininho. Em vez de Ah, então ser eles quadradinho fizeram o normal, convite normal e isso, personalizaram um convite pequenininho. isso. E o convite deles foi todo em preto. O convite foi em preto com as letras em dourado, porque eles são também super rock and roll. E o individual foi redondinho no formato da Pokébola, com um desenhozinho assim, Ai, adorei. a bola ficou super fofo. E não ficou cafona, não ficou infantil, ficou lindo. Eles Eu acho que adoraram. quando tem essa elegância, mas traz esse toque, todo mundo que tá no casamento vê que é a cara dos noivos, né? E Exatamente. fica legal, não fica assim, nossa, aqui tá meio ridículo isso. Não, fica assim, que Sim, legal, gente, é a cara deles, são eles, né? exatamente, é isso que a gente gosta de falar. Inclusive, a gente já trabalhou com vários convites
que no convite, em vez de colocar o nome, os noivos quiseram colocar o apelido. Porque muitos deles, assim, não, ninguém me chama pelo nome, ninguém me chama de Clarissa. Aí botou Cissa. Aham. Esse que marcou muito também, foi bem no comecinho da Dona Mili, foi Cissa e Azamba, que era Clarissa Ah, e Marcelo Azambuja, mas ninguém chamava ele de Marcelo, só chamava de Azamba. E aí a olha que gente também legal. gosta de colocar isso no convite, porque assim, é o convite que todo mundo depois de vários anos vai lembrar. Pô, lembra aquele Uhum. convite que tinha o selo da Giovana? Lembra aquele convite Aham. individual da Pokébola? Porque é uma coisa muito única. Então todo mundo É, vai lembrar. é. E já que você falou isso, eu ia deixar essa pergunta para o final, mas vou fazer agora. O que que a gente faz com os convites? Porque quem é noivo guarda bonitinho de lembrança. E os convidados? Eu tenho tanta dó de jogar fora. Eu guardo convite de todo mundo que eu recebo. Eu sou suspeita para falar, mas eu também guardo. Bia, tudo bem jogar fora convite? Então, tudo bem. Não, Tudo assim, bem? tudo bem. Porque eu já até gravei um vídeo aqui no GTV sobre isso. O importante Ah, do convite não é você pensar que o seu convidado tem que guardar ou não. O não importante pode dele, ficar chateado se ele jogar não, fora. não fique chateado. O importante do convite é o convidado entender o casamento, entender o tom da festa, receber aquilo ali. Ele vai saber até como ele vai vestido através do convite, né? Mas não fique chateado se Uhum, ele jogar fora, porque o importante não é ele guardar, é ele entender o tom e aquilo tem uma sensação. Quando você recebe, é aquela emoção que o convite vai transmitir. Não é propriamente o uhum. papel. Porque, por exemplo, num casamento, você joga fora as flores, a comida, tudo vai embora. Fica o quê? O noivo, o vestido, a foto e o vídeo. É Então, verdade. você não tem que focar tanto nisso. Mas, assim, eu vou te dizer que a maioria dos convidados dos nossos noivos não tem coragem de jogar fora. Eles É, não têm, olha eles só. guardam. Ah, quem é a Andréia? É meu Da sua irmão, família? Ah, Andréas. Andréas. Ele colocou, ó, Andréas. tem o convite de casamento da Bibi e do Marcos até hoje, caixinha de Ah, padrinho também. A minha madrinha tá aqui também, a Denise, ela também é? guarda. Ele foi meu padrinho. Eu dei para os meus padrinhos, eu dei uma caixinha igual a essa sua. E dei para os padrinhos e para as madrinhas uma cerveja com rótulo personalizado. Eu acho que ele não bebeu a cerveja, ele guardou lá, tá lá na Tá guardada. prateleira. Mas é muito carinhoso, né? Assim, quando você recebe. Você falou uma coisa legal, que é transmitir uma mensagem. Então, Sim. assim, a gente quis fazer esse convite temático, até porque o nosso casamento era uma coisa descontraída. A gente queria que passasse essa mensagem mesmo, gente. Olha, não é para ir de chinelo e bermuda. A gente casou Aham. perto da praia, mas é um convite, é um evento para você ir à vontade, né? Durante o dia. Foi para poucas pessoas, então eram só amigos e família, bem Uhum. próxima e amigos muito próximos. E a gente queria que passasse esse tom também de que o pessoal podia estar à vontade, né? Porque às Uhum. vezes se você manda lá um convite classicão, a pessoa já pensa no brilho, no longo, não é isso? Exatamente. Se você manda inclusive o tamanho do convite passa isso. Eu lembro que na época do seu convite a gente conversou sobre isso e eu quis entender o que que você queria passar. Se era realmente justamente isso que você falou, de assim, não é para ir de chinelo, mas você não precisa ir de smoking, sabe? Tipo, é um meio termo. Aham. Casamento despojado e intimista. E isso, o tamanho do convite também faz muita diferença. Você tem um convite super grande, em letras douradas e tal, a pessoa realmente já vai fazer isso, já vai pensar no longo, no brilho, vai pensar que tem a igreja, que é a noite. Então, tudo isso a gente consegue passar através do convite. É essa sensação que os noivos Aham. têm que pensar. A gente, muitas vezes a gente ouve isso. Poxa, mas eu não queria investir tanto em convite, porque vai todo mundo jogar fora depois e tal. Aí a gente fala, então, é o momento, é aquilo que você precisa passar. Você está investindo emocional e financeiro, que a gente casou, a gente sabe que é, né? É, Muito no casamento, emocional e financeiro. é. Então, assim, você não pode apresentar, é tipo um trailer ruim, sabe? Você não pode Aham. apresentar tudo aquilo que você está sonhando de qualquer maneira. Porque senão você vai chegar no dia, as pessoas não vão estar. Vai ser um casamento mega clássico, por exemplo, que teriam que ir de longo, né? Seria passeio completo. E aí as pessoas não entenderam porque o convite não passou. Ou então é um casamento Uhum. despojado na praia e tal. E aí o pessoal foi de salto fino, as mulheres foram de salto fino aí para pisar na areia. Até isso o convite Uhum. passa.
Quer dizer, se você receber um convitão, brancão, dourado e tal, você já pode apostar no brilho, né? Já pode postar no brilho, provavelmente vai ser na igreja de noite, já pode trabalhar dando longo, que você não vai errar. Ó, eu tenho aqui algumas imagens para a Bia comentar, tá? Tá, Deixa eu pegar aqui. A gente está falando de estilo de convites. Então, eu vou colocando aqui, aí você vai falando sobre. tá. Ah lá, esse Ah, esse primeiro. Você falou do convite. convite preto. Esse é Então, esse transparente, na verdade. O envelope, esse é transparente. O envelope é um verde musgo bem escuro e o convite Ah, foi em acrílico. Esse convite ai, que aí ele divide lindo. opiniões. Tem gente que detesta, fala não, acrílico, não gosta, e tem gente que ama quando Eu vê. achei lindo. Eu achei lindo, eu acho lindo também. Esse daí é É muito muito legal, moderno, né? super moderno. Você vê, foi um casamento em Búzios, tem tudo a ver. Foi um casamento em Búzios, de dia, é uma coisa leve. O acrílico passa isso, é transparente. Ali a gente trabalhou com as flores, ela queria que a gente usasse só orquídeas. E aí a gente Aham. precisava de orquídeas, determinadas orquídeas que a gente conseguisse fazer vazadinha assim. Então a gente fez com a ilustradora, com a Karine Maiato, que é tatuadora. Ela ilustrou pra gente e aí a gente usou na identidade visual toda deles. Mas esse daí é um em acrílico. E assim, nele a gente não consegue, por exemplo, colocar coisas muito coloridas e aquareladas. Realmente são só traços. Mas eu acho Uhum. incrível, eu acho maravilhoso e super passou a Olha, mensagem. e essa é uma forma de usar as flores, né? O floral, sem ficar Sim, menininha, né? exatamente, porque é só tracejado. Olha aí o classicão do longo. Esse daí Classicando, dourado, com o fechamento em é, cera. é. Esse daí eu acho que foi justamente igreja e local e foi à noite. E super clássico. Eles colocaram o nome completo, a borda tinha o dourado, o espelhado do hot Uhum. stamping na borda toda. Foi uma coisa bem clássica. Esse convite ele é bem grande, ele é 22 por 22. Então Ai, ele é grandão. imponente, é. Esse eu sou Esse já apaixonada é por esse. fofo. 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 E assim, ele é um convite que tem um ar despojado. Foi um casamento em Búzios. Uhum. Ele tem um ar despojado, mas ele é elegante. Você vê que a gente É, colocou o floral, o bougainville, só ali no envelope e a parte de na dentro. parte interior, né? Isso. E a parte de dentro a gente focou, deixou uma coisa mais elegante também para as pessoas entenderem que não é uma coisa totalmente despojada, que justamente, vou de short, de chinelo. Não dá. Rasteirinha. É. Outro Olha clássico. esse, Esse clássico. daí foi o primeiro clássico que a gente fez na Dona Melissa, se eu não me engano, foi em 2016, esse casamento. Ele foi bem clássico. A gente fez ele em dois idiomas, porque o noivo é Olha. alemão e ela é brasileira. E aí, uma Aham. parte eles tinham que entregar para os convidados lá e outra parte para cá. E foi muito legal. A gente focou também, fez o hot stamping ali, o efeito espelhado, em vez de colocar nos nomes, a gente colocou só no brasão deles. E ele é um clássico, mas não é um clássico muito engessado. Porque ele Uhum. tem um brasão que não é aquele brasão com coroa e tudo mais. E por dentro, a cor do envelope por dentro era azul Serenity. Então ficou também, não ficou um clássico tão engessadão. Ah, que lindo. Esse, não, esse já é. Esse aí é bem moderno. Esse É. foi do casamento do Fábio Porchat e da Nathalie. A gente adora esse convite. Ah, Ele é super moderno, porque eles não queriam justamente usar floral e tal, que nem você falou que não queria que aham. ficasse uma coisa muito menininha. E aí Sim. a gente fez esse desenho, essa estampa que foi dentro do envelope, também teve presente na decoração. Foi a pista de dança deles, foi com esses formatos geométricos. Então, e foi Olha no só. MAN, né? Então é realmente uma coisa bem moderna, não pediam floral e tal. E ao Foi no mesmo tempo Man? despojado, foi no MAN. Foi no MAN. E foi despojado ao mesmo tempo, porque a fonte também foi daquela fonte mais despojada e tal. E tem a Deixa eu ver com voltar. isso também, né? Sim, É sim. uma fonte mais desenhadinha e tal. E esse? Esse daí já é mais rústico, mas é um rústico chique. Inclusive, é o mesmo envelope que a gente, o mesmo tipo de envelope que a gente usou no seu, que é o envelope Sim. craft, que é justamente para quem quer passar essa coisa de um despojado, mas não deixa de ser elegante, tá? Esse daí a gente usou mais, eles não queriam flores, né? Eles queriam mais essas folhagens. E o caso Aham. dele é É muito bem legal, tropical, assim, né? bem Tem tropical, uma bem cara tropical. tropical. E você vê que as cores são bem fortes, né? Eles me passaram exatamente as flores e folhagens que eles queriam que usassem. Que nem você me passou, a do seu. Uhum. Eles falaram os tipos, as espécies lá que eles queriam.
e aí a gente montou. Foi bem legal. E eu gosto muito do envelope craft com papel branco. Eu acho que dá um contraste muito bonito. Fica, fica delicado e, como você falou, despojado, mas com Elegante, uma certa elegância. exatamente. Esse daí já é um convite mais minimalista. É, ele Ai, é que lindo mais esse. lindo, Deixa eu ver né? de Eu sou perto. apaixonada por ele. Eu sou O que que apaixonada. é esse desenho? É Esse é um raminho. Ai, eu um não vou ramo? lembrar agora qual é o. Se é de trigo, eu acho que é de trigo. Que Eles falaram lindo! o raminho que eles queriam que a gente usasse. É um caso daquele que eu te falei. O casal não queria usar um monograma com as iniciais. Eles queriam que Uhum. fosse um símbolo que, né, fizesse sentido para eles, para a história deles. E aí esse símbolo virou a marca deles. Esse símbolo foi nos menus, nos votos, foi nos outros itens também. E eles queriam uma coisa bem clean mesmo, bem super clean. Isso é um convite, Lia? Convite. Deixa eu até ver se eu tô com ele aqui Olha, que para mostrar interessante. perto para vocês. Aqui. A Ó, bordinha é dourada, é isso? olha, a borda aqui, ela é rasgada à mão, essas bordas. Isso daqui é papel 100% algodão. Você vê a textura dele, né? Ele é 100% algodão, ele é Você vê como a se fosse um fibra dele. tecido mesmo, olha. Você vê a fibra, né? Isso, exatamente. E aqui, rasgado à mão, e aí a gente pintou também com tinta à mão, olha. Então, tem partes da borda que são pintadas e partes que não são pintadas. A Que gente trabalho adora. incrível. Super diferente, né? Super, super original. A gente gosta bastante desse Rasgada assim? papel. Rasgado à mão. Ai, É ai, que rasgado com a mão medo! mesmo. Que trabalho, hein? Dá muito trabalho, mas fica lindo o trabalho final Fica fica lindo. lindo. E super Lindo, diferente. lindo. Isso é uma alternativa legal para quem quer casamento sustentável. Esse e o papel semente. Porque Ah, eu ele é ia de fibra de perguntar sobre algodão. ele. Então é super sustentável. É legal para quem não quer, não quero, por exemplo, o acrílico, ele não é ecologicamente correto. Ele é muito, Uhum. muito plástico, né? Por isso que muitas Sim. noivas nossas acabam optando por fazer o acrílico só para alguns convidados. Não fazem para todo mundo. Ah, É só tá. assim para os pais e padrinhos, porque eles vão guardar. E aí Uhum. não tem tanto essa questão do impacto ambiental, né? Sim. Então, como é que é o nome desse papel algodão? Esse é papel 100% algodão, é da Moinho Brasil. 100% Ele é algodão. o papel carinhoso. A gente trabalha nele Olha, com uma gramatura bem altinha também, porque como ele lembra um tecido, ele realmente tem que ser um pouco mais durinho para não ficar muito parecendo tecido, mole. né? Muito mole. Olha o papel E semente. esse? Papel. Ai, gente. Então, estou apaixonada por esse papel. Conte tudo. Então, papel Pode semente é plantar o muito convite legal. depois? Esse daí você rasga, põe num potinho de terra e vai nascer a semente do que você escolher. É muito legal. Gente, essa é uma boa alternativa para essa história que a gente estava falando no início de o que fazer com os convites É que você ótimo. recebe, né? Em questão de custo, ele é muito diferente do papel comum ou de outras Não, opções? Como é que é? não é muito diferente. Com relação a custo, o que a gente tem, assim, o que fica realmente bem mais caro que os outros materiais é o acrílico, porque o acrílico, existem dois tipos de material para trabalhar com aquele convite transparente, né? O acetato e o acrílico. A gente não trabalha com acetato porque ele é como se fosse uma imitação do acrílico. Ele é um pouco inferior, mas ele não tem aquela transparência que a gente viu na foto. Então, o acrílico Uhum, realmente ele é muito caro. Agora, com relação a outros materiais, tipo papel de algodão, papel semente, tem uma diferença, mas não é uma diferença muito grande. É uma coisa assim, de R$ 2 no máximo por unidade de convite. O papel semente é uhum. quase a mesma coisa que o papel normal. E é muito legal que a gente consegue trabalhar com vários tipos de semente. Esse daí, eu acho que foi semente de manjericão e de tomate. Ela fez dos dois. Que delícia! E Sim. como é que o casal chegou nessa ideia? Vocês Então, apresentaram? sim, eles queriam isso que você falou. Eles falaram: olha, eu não quero que meus convidados joguem fora, eu não quero gerar mais lixo para o mundo e tal, mas eu quero que eles reaproveitem o convite, né? Aí a gente deu a ideia do papel semente. Temos vários Uhum. tipos de semente. Tem margarida, tem De azaleia, flor, de de flor e ervas? de erva, tem de tudo. E aí eles falaram que queriam que o convite. Ele tem uma coloração diferente. Deixa eu até pegar um aqui para mostrar de perto. Papel semente, olha, ele é meio Parece papel acinzentado. reciclável?
Parece. Reciclado? É. Parece papel reciclado, justamente. Ele é Que ele meio fica mais grossinho, né? assim. Deixa eu botar ele do lado de um branco para vocês verem a diferença. Olha aqui. Ele tem uma tonalidade Ah, um sim. pouco diferente mesmo. E Mas aí assim, essa instrução vai escrita no convite? pode ir no convite ou pode ir no convite individual, que vai numa laminazinha separada, anexada ao convite. Geralmente, como os convidados eles não querem gerar mais lixo e tudo mais, a gente coloca a informação no próprio convite, para não ter que fazer mais um papel, entendeu? Mais um galho. Aham. Aí a gente coloca lá, olha, esse convite é um convite papel semente, depois que você receber, basta você rasgar, colocar na terra e regar e esperar. E é muito legal que os convidados depois eles mandam fotos para os noivos. Eu ia te perguntar, você já viu alguma plantinha já? Já, Ai, que vários. lindo. É muito legal. Eles mandam e assim, fica uma recordação, né? Toda vez que a pessoa olhar aquele manjericão, enfim, aquele tomatinho, ela vai lembrar do casamento. Esse daí a gente fez o verso estampado também, que eles também falaram, quem não quiser plantar, o verso eles podem colocar num quadrinho e colocar em casa. Isso é uma coisa que a gente faz bastante também para aproveitar convite. O verso é isso que a gente está vendo com essa estampa. Isso, Ah, exatamente. que legal. Eu tô vendo um desenho ali no convite mesmo. Sim, foi uma É a igreja aquarela. onde eles. É uma aquarela. Isso. Foi a capela que eles casaram, eles mandaram uma foto pra gente, e aí a gente aquarelou e colocou ali. E essa mesma aquarela também foi para outros itens da identidade. Por exemplo, foi para a ecobag que eles fizeram para os padrinhos e madrinhas. Então foi a aquarela da igreja na frente da ecobag. Olha só, que Super legal. legal. Bia, me diz uma coisa. A noiva que chega para conversar com você não tem a mínima ideia do que fazer, tá confusa, porque ela viu uma aquarela num convite que ela achou lindo, ela viu a ideia do papel semente, mas de repente não tem nada a ver com o casamento dela. Ela tá cheia de ideia que não conversa. Como é Sim. que você faz? Assim, qual é a sua dica que você dá, então, para essa noiva que tá confusa, que não sabe muito bem o que quer, para encontrar um caminho, assim, para chegar com uma ideia mais formatada, assim, numa primeira conversa? Então, a gente pergunta para ela, primeiramente, o que você quer que o seu convidado sinta quando ele for receber o seu convite. Aí ela vai Que falar: legal. eu quero que ele saiba a roupa que ele tem que ir. Por exemplo, isso já aconteceu. Eu quero que ele Uhum. saiba que ele não pode ir de tênis. Ou então, eu quero que ele saiba que vai ser um casamento despojado, pé na areia. Isso é a partir disso que a gente vai entender. Muitas vezes, às vezes que a gente trabalha com aquarela, é justamente, olha, eu tenho muitos convidados de fora e eu quero que eles visualizem o local que eu vou O casar. local. Exato. Aí a gente já faz, pô, beleza, é um local que, pô, tem a vista do rio, por exemplo, tem um contorno do rio, até separei um aqui, olha. Esse daqui, Olha, que lindo. o contorno é super clean, não é uma aquarela, é Uhum. super, né, É um só desenho, um aqui um riscado. desenho, mas eles falaram, eu quero que eles saibam que lá, quando eles chegarem no casamento, vai ter esse visual lá esperando eles. Então aí a gente vai entender, olha, eu acho, mas ao mesmo tempo, Bia, eu não quero uma coisa muito colorida. Aí a gente fala, bom, aquarela não encaixa, vamos num desenho só de traços. A gente tenta realmente é o que o convidado vai sentir na hora que for receber. E aí, não, é totalmente Ai, despojado de manhã. Por exemplo, aquele que você mostrou foi um almoço. O que tem um raminho em cima foi um almoço. aham. Falaram, Bia, eu quero um convite menor, ele é bem menor. E só assim, só elegante, porém, para entender que é um almoço. E aí a gente Uhum. começa a criação, né? Mas a criação é ir lapidando junto mesmo. Várias conversas, na verdade, Várias né? conversas. A gente manda prova, manda versão, vai desenhando junto até Vai e volta, vai e vai volta. e volta, vai e volta. A gente fala, cara, tem que ficar perfeito. E a Bia pira. Cara, eu adoro, é sério, eu adoro. Eu acho Eu ia. muito legal quando a gente manda e o casal fala, cara, é exatamente isso que eu queria. Eu falo, nossa, eu consegui entender de cara. Mas é muito legal também quando a gente vai tendo assim, vai trabalhando também com as mãos do casal, sabe? Tipo, acerta Me aí. fala uma coisa. Você mostrou esse desenho do contorno do Aham, Cristo, né? Do Pão de Açúcar. Do Cristo, não foi? foi, tem o Cristo aqui É, do Cristo. e aqui, ó, outro, o Pão de Açúcar. É. Me deu uma saudade dos casamentos. Ai, gente, tem que Sim, acabar logo esse negócio de Covid, porque muita saudade também. a energia
do momento é tão gostosa, é tão boa, e eu já visualizei vários casamentos que eu fiz com essa vista maravilhosa e me Sim. deu saudade. Como é que é para você que faz o convite e não vai no dia do evento para ver o Pois resultado, para ver é. o lugar, para ver como é que você trabalha isso? Olha, eu vou te dizer que no dia do casamento de cada noivo nosso, a gente fica assim, olhando o Instagram da decoradora e do cerimonial, do celebrante, para ver quem posta, da maquiadora, para ver quem posta, porque a gente fica, ai meu Deus, eu quero ver como é que tá a decoração, como é que ficou, como é que tá o dia. A É, gente acompanha o porque dia inteiro. vocês acompanham esse processo, né? Vocês ouvem falar do dia da festa, porque o Sim. dia vai ser assim, porque o local vai ser assim, porque a energia vai ser assado. E aí chega no dia mesmo, né? Vocês preparam tudo e não estão lá. Não dá vontade de estar lá participando, assim? Dá, mas você sabe que se, a gente já foi convidado por vários clientes nossos que acabaram virando amigos nossos, né? Mas você Aham. sabe que se todo mundo convidasse, a gente não ia conseguir. Teve uma vez que a gente foi convidado para 2 ou 3 casamentos no No mesmo mesmo dia. dia. Um era lá em Guaratiba e o outro Aham. era no Alto. A gente só conseguiu ver a cerimônia de um e a festa de outro. Foi uma Não tem jeito. loucura. Mas Ai, é muito gente. legal. A gente acompanha tudo. É muito legal quando a gente faz, por exemplo, o hobby da noiva, né? Aí a gente fica lá Uhum. ansioso esperando a maquiadora postar alguma coisa, algum spoiler, pra gente ver como é que tá sendo aquele momento. E assim, a gente acompanha as fotos, depois eles sempre mandam pra gente as fotos oficiais pra gente colocar no site. Então, assim, a gente não tá lá pessoalmente, mas é como se tivesse, porque a gente manda uma mensagem de manhã no dia pra eles, a gente acompanha pelas redes sociais, depois a gente manda mensagem também. É como se tivesse. E agora, né, que tantos casamentos aí estão sendo adiados, como vocês estão trabalhando essa história do novo Save the Date, né? Sim. Qual é a dica que você dá para essas noivas? Manda um novo Save the Date? Manda um novo convite? Manda fazer novos convites? Como é que funciona? Então, a gente teve vários casais que adiaram, já tivemos mais de 15 casais que adiaram. Então, sempre quando um casal chega pra gente pra perguntar, eu falo, calma, não tá acontecendo só com você. A gente já teve tantos Uhum. casais que adiaram, a gente vai resolver. Então, assim, no caso de um casal que não produziu os convites ainda, mandou só o save the date, mas mudou de data. A gente pode fazer um Aí é novo. tranquilo. É bem tranquilo. A gente faz um novo save the date, né? Ou só escrito save the date a data nova, ou tem alguns casais que gostam de brincar e aí coloca riscada a data antiga e põe assim, vão casar mesmo, já é uma coisa mais espalhada. Teve um casal nosso que fez isso, achei muito legal. Legal. E ou coloca save the new date, change the date. A gente sempre faz essas alterações e manda para os casais irem avisando os convidados. E no caso Agora, de quem já produziu o convite e pois já é. enviou, É. Quem já enviou os convites, a gente faz um aviso virtual para eles mandarem só virtualmente para todos os convidados. Essa é a opção que a gente indica para que eles não tenham um custo extra. Por mais que no meio uhum, disso tudo a gente esteja fazendo Save the Date, o aviso virtual de graça, e que a gente faça reimpressão dos convites a preço de custo, para eles evitarem um novo custo, a gente está indicando que eles façam só um aviso virtual. Olha, o convite que você uhum. recebeu mudou a data por conta de tudo isso. Todo mundo vai entender. É uma situação que o mundo É, inteiro está passando, sabe? eu acho que existe esse entendimento, né? Esse carinho, acho que até com os noivos que estão passando por isso, né? Porque não são só os noivos que criam essa expectativa. Eu acho que toda a família, todos os amigos que vão participar. Então, eu acho que para esse momento não tem regra, né? Sim, com certeza. Por isso que Tem eu falo, protocolo, não tem não, nada disso. não tem. Se eles fizerem muita questão e quiserem refazer, até agora nenhum dos nossos casais pediu para que já entregou, né? Pediu para rerodar. Mas se quiserem, a Uhum. gente super vai fazer a preço de custo. Só que eu indico que seja até mais rápido e dá um pouco de menos, não te dá tanto estresse, sabe? De ter que redistribuir no meio disso tudo. Então, Pois é, porque o legal é quando você. Tem alguns que você manda pelo correio, porque não tem como aham, encontrar, mas o legal é você encontrar, entregar em mãos, né? é um Isso já momento. foi feito, e aí você vai refazer. É, acaba que gera aí um pouquinho mais de estresse mesmo para os noivos de ter que pensar na logística de entregar e tudo mais. Então a gente está indicando isso. E para os noivos que já receberam, por exemplo, já receberam os convites, né?
mas mudou a data e o Uhum. convite já foi rodado, mas eles ainda não entregaram. Aí a gente está indicando algumas coisas. Tem opção de tag externa, tem a opção da gente colocar só um adesivo por cima da data, porque assim, não vai ficar perfeito 100%? Não, não vai ficar. Mas todo mundo vai entender. Todo mundo vai ter empatia e não vai ficar, nossa, mas botaram um adesivo por cima, sabe? Todo mundo vai compreender aquele momento. E ainda tem a Uhum. opção da gente refazer só a parte interna do convite, que seria refazer só a lâmina, né? A gente aproveita o envelope Ah, sim. e refaz só a parte de dentro. Só a parte de dentro. Eu Isso, vou pegar aqui agora perguntas do pessoal que está mandando tá. aqui, ó. Essa aqui é legal. Antigamente se colocava o traje no convite. Hoje em dia ainda se usa? Eu vou tirar a pergunta para a gente enxergar a Bia respondendo. Então, não é muito usual hoje em dia. Não quer dizer que você não possa colocar, tá? Não é tão usual assim. A gente já teve, até hoje, todos os convites que a gente já fez, eu acho que só uns 3 ou 4 a gente colocou o traje. Por que que não é tão usual? Porque por causa daquilo que eu falei, que o próprio convite já vai dar o recado e os convidados já vão entender. E porque muitos noivos estão aproveitando o site de casamento para colocar dicas de traje. Então, acaba que Uhum. quando você coloca RSVP e mais informações e o seu convidado vai entrar no site, ele já vai ver no site traje, já vai ver isso. E no site é legal porque você pode colocar link de algumas matérias diferentes, Exato. mostrando exemplos, né, de algumas opções, porque hoje em dia as pessoas, nem todo mundo sabe o que que significa um esporte fino, Sim, isso, aquilo, aí tem que pesquisar o que que é aquilo, qual é o tecido, qual é o comprimento, né? sim, Então aí exatamente. no site você consegue colocar fotos ali e a pessoa consegue visualizar. Sim, a maioria dos nossos noivos faz isso. Coloca assim, olha, vai ser no gramado, então não vai de salto fino, esse tipo de informação, sabe? Não precisa ser passeio Uhum. completo, isso tudo fica no site. Então acaba que não precisa ir para o convite mesmo. Tem uma pergunta mais técnica aqui, deve ser de alguém do mercado. Vamos ver. BA. Ah, O doutor quanto é Felipe. importante alinhar um serviço de excelência como o seu com segurança jurídica? Muito Você entende importante. essa pergunta? Muito boa essa pergunta. Ele, inclusive, é o advogado que reformulou o nosso contrato. É muito Ah, legal sim. falar disso. É muito importante, tá? É muito importante estar alinhado, porque assim, ele revisou nosso contrato todo, viu tudo, do começo até o fim. Isso é muito importante porque o contrato tem que estar muito bem alinhado, muito bem certinho, sabe? Nesses casos que Uhum. está acontecendo de remarcação, por exemplo, a gente, fora, né, o Covid-19, a gente, se tiver alguma remarcação, provavelmente no nosso contrato, se for para outro ano, tem alguma diferença de taxa. Mas é óbvio que é uma bula de remédio. No meio disso tudo que está acontecendo, a gente não vai, a gente vai ter empatia e jamais que vai cobrar alguma taxa por Uhum. conta de mudança. Mas é muito Sim. importante que o contrato esteja amarrado para o cliente saber o que ele está pedindo mesmo, sabe? Olha, é isso daqui, é esse tipo de papel, eu tenho essa Sim. segurança. E é, inclusive, essas idas e vindas, né? Não gostei, não gostei, refaz, não refaz. Tem um Sim, limite? Tem um limite. tem o A limite. noiva não pode ficar pirando muito, não. No nosso contrato, tem o limite de 3 alterações e a partir Uhum. disso é cobrada a parte de acordo com a tabela, né? É o que a gente colocou Tá. no contrato. Só que assim, são 3 alterações mesmo, tipo, pedir um convite com fundo branco e floral e agora eu não quero mais, eu quero um convite com fundo preto e letras douradas. Isso é uma alteração. Não assim, altera essa fonte de... Coloca uma flor, É, são coisas muda mais essa cor. drásticas. Exatamente. Deixa eu ver, tem uma outra aqui, mas eu acho que essa é para mim. Giovana, como foi a reação dos seus convidados ao receberem os convites? Ah, se tiver algum convidado meu aqui na live, pode responder aqui que eu leio, tá? Eu acho que deve ter alguém aqui. Mas a reação foi incrível, eu contei, né? Todo mundo olhou e. Primeiro, porque veio um convite de casamento completamente diferente do que as pessoas esperam, né? Sim. Então veio ali como se fosse um cartãozinho postal, com um selinho, com um Olha, ela carimbo. chorou, ela chorou, olha. A Denise escreveu ali, ó, eu chorei. Ah, muita gente. E todo mundo veio e falou para mim, nossa, inclusive no dia do casamento, nossa, tudo está a cara de vocês, né? Ah, Desde o convite até. A gente não mostrou foto aqui, mas tinha também uns cones que vocês fizeram. Então, sim. assim,
tudo ali tinha a cara de mim, a minha cara e do Edu também. Então, ficou muito representado, assim. Inclusive, eu tenho, né, uma outra amiga que ia se casar, que estava no meu casamento, e ela falou, cara, eu queria um casamento como foi o seu. Porque foi tão gostoso, que foi, assim, intimista, pequeno, Uhum. com tudo de qualidade, mas que a gente fez questão que tivesse a nossa cara. Então, assim, quando os noivos chegavam na festa, eles encontravam um armário e Uhum. tinha uma cartinha para cada um que a Ah, eu gente escreveu lembro. à mão. Eu lembro que você A, falou isso. a gente escreveu à mão, assim, uma carta de agradecimento, enfim, né? A gente escreveu uma carta para cada um deles. Eu lembro disso até hoje. No dia anterior, assim, tipo, de madrugada, eu e o Du escrevendo. O Du falou: Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu Ah, falei: Vou. que lindo, cara, que lindo. E eu acho que desde o convite, né, até o momento final da festa, as pessoas sentiram isso, né? Acho que sentiram a nossa presença ali. Ai, que lindo. Então, todo mundo amou. Assim que a gente enviou e quando a gente chegava para entregar, as pessoas abriam e falavam: Nossa, ai que fofo, ai que lindo, nossa, tá elegante, tá isso, tá aquilo, tá a cara de vocês. Ai, que E aí, maravilha. depois, se vocês quiserem fuçar ali no meu Instagram, a hashtag é casório do IG. Aí vocês veem todas as fotos, tem tudo Tudo lá. de papelaria. Toda a Ficou lindo. papelaria, a decoração, vocês vão ver que tá tudo conversando, assim. Foi Ai, no meu incrível. casamento eu também fiz questão de fazer tudo, tudo conversando. E É. foi muito difícil. Foi? Foi, porque a gente sabe tudo, todos os tipos de papel, impressão, tamanho, formato. Foi muito difícil. E é engraçado, eu sou apaixonada por ele, tô até com ele aqui, ó. Ele foi com fundo azul Ai, marinho, floral, a foi gente usou um lindo. cobre aqui no nome. É muito engraçado que hoje eu já conheço tantos outros convites que eu fico, ai, mas hoje eu acho que no meu eu colocaria isso daqui diferente. Eu fico consertando o meu próprio convite. Eu ia te perguntar isso, você faria diferente? Faria algumas coisas, mas assim, eu sou apaixonada por ele. Ele tá num quadro aqui na minha casa porque eu adoro esse convite, cara. Eu acho ele, Ai, ele é maravilhoso. eu acho ele lindo, eu amo. Os Eu meus, mudaria uma coisa ou outra, mas assim, é perfeito pra época que foi, sabe? Hoje talvez é, eu escolheria outra flor, não sei. tá. É muito difícil fazer meu próprio convite. As minhas coisinhas estão guardadas ainda numa caixinha que eu não consegui organizar, sabe? Porque foi tudo Aham. corrido. Eu casei, engravidei, aí gravidez, então, muito louco. Nem o álbum do Gabriel consegui fazer ainda. Ai, Bia, para vamos. terminar, eu queria te perguntar, qual é a dica que você dá, então, para as noivas que vão se casar, né? E, enfim, que adiaram seus casamentos, então estão aí com tempo para pensar melhor. Em relação ao convite, à identidade, qual é a primeira coisa que ela tem que pensar para chegar e não ficar perdendo tanto tempo, não ficar tão Uhum. preocupada e mais assertiva para uma reunião com uma empresa que vai fazer a identidade Sim. visual do casamento dela? A primeira coisa é você escolher uma empresa que esteja alinhada com o estilo do seu casamento, assim, você entender primeiro o que que você quer que seu convidado sinta no dia, qual a experiência que você quer passar para ele no dia, né, na festa, na cerimônia, e entendendo Uhum. isso, ver qual empresa está mais alinhada, porque assim, eu falo que a exclusividade é uma coisa muito importante porque você está pensando em tudo só para vocês, é o seu casamento. Então a exclusividade é muito importante. Então, você entender o que você quer que ele sinta e entender uma empresa que assim, se identifique com o seu estilo, com o estilo do casamento de vocês, é muito importante, independente de quem você for escolher, que você veja realmente alguém que esteja alinhado com as suas expectativas e com o seu sonho. Eu quero até falar que a gente fez um post no blog da Dona Meli, lá na minha bio dá para acessar, que é o Guia Tá. Definitivo do Convite de Casamento. Então, Ah, tem várias maravilha. coisas legais lá. Ó, a gente tem 1 minuto restante aqui, então Ai, eu meu vou Deus. dizer assim: se você chegou agora, se você pegou a live pela metade, vai ficar disponível aqui 24 horas e depois vai para o canal da Celebrando Amor no YouTube, tá bom? Esse e todos os outros que a gente já fez aqui nessa série. Tô noiva aí agora para ajudar você que tá noiva e tá aí preparando seu grande dia. Obrigada, gente. Obrigada, Bia, que Obrigada, gente. saudade! Ai, saudade também. Um beijo Obrigada. pro Mar. Um beijo. Beijo na Bom criança. Beijo trabalho para na criança vocês! também. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar Obrigada. aqui com vocês, viu? Beijo, Mas mãe. Beijo, mais Andrés. dúvidas é só mandar aqui que a Bia responde. Pode mandar por direct, gente. A gente se fala.
Tchau, valeu, obrigada. Tchau. Linda! Linda.